Esse chazinho tá passando, né? Olá, olá, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, porque eu não sei que horário que você está nos acompanhando. Esse é o Trabalhador em Pauta. Toda semana a gente traz notícias, reflexões que dizem respeito ao seu dia a dia, ao seu cotidiano, as coisas que podem alterar a sua vida no seu local de trabalho ou até mesmo fora do seu local de trabalho. E como estamos em julho, mês que muitas pessoas tiram férias para poder acompanhar os seus filhos nas férias escolares, a gente vai começar falando sobre muitas coisas que você pode fazer, inclusive sobre o direito de férias. Bem-vinda, Dani Barbosa, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Ive, oi, Ricardo, Douglas. Vamos para mais um programa? Bora lá. E você, Animadíssima. Ricardo, tudo bem? Boa noite, meninas. Tudo bom? Como vocês estão? Vamos Eu para estou mais um Trabalhador em Pauta, agora no começo das férias. exatamente, comecinho de férias. Dani, você costuma tirar férias nessa época do ano? Não costumo tirar férias nessa época do ano. Essa é uma época que a gente acaba trabalhando normalmente, acaba não tendo. Eu acredito que esse pessoal de férias, quem tem filhos, quem trabalha em escola, eu acho que acaba realmente aproveitando melhor esse período. A gente que, eu no meu caso, que não tenho filhos e acaba não trabalhando nessa parte de dar aula, acaba aproveitando uns períodos menos intensos, no sentido de pessoas aproveitando esse período. Menos Diferente do Ricardo, né? concorrência, né? Eu vou falar, Ive, que esse ano eu vou tirar férias agora, eu vou viajar em julho, e eu estava conversando com a minha esposa, eu acho que é a primeira férias de julho que eu tiro, desde que eu comecei, que eu fiz 18 anos e entrei na faculdade. Porque no direito, julho é um mês muito vivo, né, Dani? Porque além de ter o recesso de dezembro a janeiro, a gente sabe que a gente mora no Brasil, de janeiro até o carnaval, não é exatamente um período assim tão produtivo, né? Então, no direito, a partir de março, abril, que começa, vai assim, o ano a ser mais produtivo, a ser mais rápido. Então, é muito difícil para a gente tirar férias. Mas esse ano eu vou tirar. Mas, olha, acho que desde os 18, 20 anos que eu não tiro férias em julho, mas esse ano eu consegui. Depois de 30 anos, né? Acho que foi um prêmio. É um prêmio mesmo. Bom, vamos falar sobre o direito a férias, né? Vamos começar com isso e depois a gente falar das outras coisas, do que a gente pode fazer nas férias, de como a gente pode curtir, como a gente pode economizar, fazer bons programas gastando pouco dinheiro, enfim. Mas vamos falar do direito às férias. Quem é o trabalhador que tem o direito às férias? Ele simplesmente decide, vou tirar férias a partir de amanhã, e aí ele não vai mais trabalhar. Queria falar sobre essas coisas porque na iniciativa privada isso acontece de algumas maneiras e no setor público de maneiras diferentes. Queria que a gente comentasse um pouquinho sobre tudo isso. Eu queria comentar, iniciar o nosso bate-papo hoje falando com relação ao pagamento de férias. Eu vejo os trabalhadores com muita dificuldade de. Fica difícil de entender quando eles voltam de férias que não tem salário. Eu acho que uma acaba sendo uma das dificuldades, porque as pessoas acabam
acreditando que elas têm um salário a mais de férias, sendo que, na realidade, eles têm um terço a mais equivalente ao abono de férias. E aí, por isso que as pessoas têm essa falsa ilusão e sempre o meu cliente, ele sempre questiona isso, né: "Nossa, eu voltei de férias e não recebi nada, por quê?" Porque na realidade ele recebe esse benefício antecipadamente, justamente para poder gozar as férias. Eu não sei se o Ricardo também passa por esse tipo de questionamento do cliente? Passo sim, Dani. Às vezes as pessoas têm uma impressão como se no mês das férias ele tivesse que receber dois salários, né? O salário dele normal e mais o salário de férias, quando na verdade, como a Dani explicou bem, né? O trabalhador tem que receber até no máximo pela legislação 2 dias antes de começar as férias, ele tem que receber o valor daquele mês de férias, mesmo que seja antecipado, e mais o 1/3 de férias, mas não são, ele não recebe isso e mais um outro mês, né, como se fosse pelas férias. Ele só recebe o salário dele normal antecipado. Então vamos dar um exemplo, um trabalhador que receba todo dia 10, né? É o mês que ele recebe, mas ele vai sair de férias agora, né? Como saiu de férias já a partir de 1º de julho, o empregador, em vez de pagar ele só no dia 10, no meio das férias dele, ele tem que pagar ele antes dele sair de férias, né? Então, ele teria que ter recebido na sexta-feira da semana passada, né? O último dia antes dele sair de férias. Mas ele já está recebendo esse salário antecipado, que seria do dia 10. Ele não vai chegar no dia 10 e receber novamente mais um salário, né? Ele só recebe o salário mensal antecipado para receber antes de sair de férias. E aí, quando ele retorna no próximo mês, se ele saiu de férias, por exemplo, ontem, dia 28, ele vai voltar no próximo dia 28. Aí, no dia 10 de agosto, ele recebe. Ou não? Sim. Isso se ele ficar os 30 dias, né, Dani? Porque agora tem bastante mudança, o trabalhador ele pode, se quiser, vender até 10 dias e ficar 20, ele pode dividir as férias em até 3 vezes agora, né? Ah, quer explicar isso, Dani? Quer que eu explique? Não, pode continuar, Ricardo, a gente vai batendo papo. Então, vamos lá. Antigamente, o trabalhador não podia dividir as férias, né? Esse foi uma das coisas, para mim, uma das poucas melhoras que o trabalhador teve com a reforma trabalhista. A partir da reforma, ele passou a dividir as férias em até 3 partes, né? Sendo que é, pelo menos uma parte tem que ser maior ou igual a 14 dias, e as outras 2 partes não podem ser inferiores a 5. Então, por exemplo, ele pode dividir em 14, 8 e 8 para dar os 30, né? Ou então 16, né? 7 e 7, que também vão dar os 30. Quando a gente fala em 14, a gente pensa sempre em 2 semanas, né? Na verdade, quando a gente está falando de férias, a gente pensa em 30 dias corridos, que são 4 semanas e mais 2 dias. Então, a legislação divide dessa forma, mas ela coloca algumas regrinhas. Então, você não pode tirar, por exemplo, 10, 10 e 10. Não é permitido, até para, de certa forma, fecharem as semanas, né? Senão, às vezes até poderia ter empresas que obrigassem o trabalhador a sair sempre numa sexta e voltar na segunda, para nesses 10 dias pegar sempre 2 fins de semana, né? Aí, na verdade, estaria dando menos dias de férias. Você comeria uma semana de férias, assim, do trabalhador. Se você der 3 períodos de 10 dias, começando na sexta e voltando na outra segunda, né? Na verdade, você está dando 3 semanas praticamente, né? Não 4 semanas e mais 2 dias. Então, para se evitar esse tipo de coisa, se exige que pelo menos tenha um período de 14 dias, né? Que seriam 2 semanas, e depois períodos não inferiores a 5 dias,
exatamente para isso, para você não fazer de tal forma com que o trabalhador tenha direito às férias só no fim de semana, quando às vezes, e muitas vezes, ele já estaria, né, de férias, não se ter aí qualquer tipo de fraude. Eu Legal. costumo dizer eu costumo dizer que férias a gente conta dia a dia no calendário, né, porque você vê que quando a gente faz uma contagem, assim, 30 dias, volta no outro dia, você precisa fazer uma contagem, porque o mês que tem 31, o mês que tem 30 dá diferença no dia da volta. Então eu sempre falo, assim, que prazo, contagem de recursos humanos, de RH, tem que ser sempre assim, um dia, 2, 3, até realmente chegar dentro desse prazo. Outra coisa que eu acho bastante importante, que o Ricardo trouxe, esse fracionamento das férias, né, que não pode ser, tem que ser superior a 5, 14, tem que ter um mínimo de 14, até justamente para poder preservar, porque as férias, ela é uma necessidade do trabalhador. A saúde do trabalhador precisa das férias, então, ela não é o que a gente fala, né, no momento a gente acredita num benefício, só que na realidade é uma necessidade, porque não é à toa que você, depois de um ano, tem que tirar férias num período até um ano depois dessas férias. Justamente pela necessidade que a gente tem de repor, né, essa parte da saúde física, emocional, mental, tudo isso. E as pessoas acabam acreditando que elas estão bem e não precisam dessas férias. Então, acho que é importante a gente trazer esse ponto, porque é óbvio que todo mundo precisa de dinheiro e acaba muitas vezes vendendo as férias, acaba ficando nesse ciclo. Só que as férias elas são fundamentais realmente para o trabalhador. Depois eu queria até que a Ivy comentasse sobre isso, né? Até pela parte do conhecimento técnico dela. E outro ponto que eu gostaria de lembrar as pessoas, que aí até no começo do programa ela falou, as férias quem escolhe não é o trabalhador de uma forma categórica, né? Por quê? Porque as férias ela precisa realmente ser ajustada dentro da necessidade da empresa. Então, a maioria das situações é realmente questionado o empregado, o colaborador, qual é uma melhor data, mas a empresa realmente ela tem essa última voz para realmente ver qual que é a melhor fase dessas férias. Então, só esses detalhes que as pessoas acabam ficando com bastante dúvida. Sim. Tem uma coisa importante que vocês estão falando aí, né? Muitas trabalhadoras e muitos trabalhadores acabam sugerindo que esse período de férias aconteça no período de férias escolares dos seus filhos, até porque é para aproveitar melhor o momento com a família, né? Ou mesmo porque não tem com quem deixar essa criança ou essas crianças nesse período de férias. Agora, no meio do ano, algumas escolas, especialmente as escolas públicas, são apenas 15 dias de recesso escolar, não são férias escolares, né? Mas nas escolas particulares costuma ser um mês de férias. Então, as famílias procuram se ajustar aí nesses dias e emocionalmente falando, é bom que as férias dos pais, ou de pelo menos um dos pais, coincida com as férias das crianças, porque vai ser um momento em que essas crianças estarão cuidadas pelos familiares, estarão em um ambiente seguro, poderão fazer coisas diferenciadas, né? E durante o ano, se esse pai tira férias fora do período das férias escolares, especialmente para aquelas crianças que estudam em período integral, são poucas as chances, né, desses pais, além de descansarem, que, como a Dani disse agora há pouco, é fundamental, é necessário para a saúde mental, para a saúde psicológica desse trabalhador, dessa trabalhadora, mas também é importante e talvez até mais importante para a saúde mental das crianças que se sentem acolhidas, cuidadas, amadas, nesse período em que estão fora do ambiente escolar, fora das brincadeiras com outras crianças,
é um período em que, como tem esse 1/3 a mais como benefício no salário desse trabalhador, dessa trabalhadora, ele pode fazer alguns ajustes no orçamento e aproveitar para viajar, ou para fazer um passeio ainda aqui próximo, ou a ir ao cinema, coisa que na rotina do dia a dia nem sempre essas famílias conseguem fazer. Então, esse período de férias do trabalhador e da trabalhadora não vai contribuir apenas com a saúde mental desse pai, dessa mãe, mas de toda a sua família. Isso é importante também a gente levar em consideração, não só nós aqui que estamos falando a respeito do tema, mas aos empregadores também. Se o empregador quer um trabalhador, uma trabalhadora mais feliz, ele, se puder, vai considerar também esse período de férias com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho. Claro que sempre levando em consideração que esse trabalhador, essa trabalhadora, deve tirar as suas férias, mas tem que pensar também no bem do, do, do espaço onde ele trabalha, né? Então, no serviço público você pode tirar férias, mas se for necessário, nós lhe convocamos a bem do serviço público, porque é assim que é, né? Dito isso, vamos falar a respeito das coisas que a gente pode fazer nas férias, né, minha gente? Que tem coisa que vai necessitar um pouquinho mais de dinheiro, mas tem coisa que a gente pode fazer e que a gente não precisa gastar tanto, como, por exemplo, caminhadas na praia, piqueniques nos parques, uma trilha num lugar bonito. Dani, o que você, que é a atleta aqui entre os três, recomendaria para as pessoas que estão saindo de férias agora no mês de julho? A gente, quando fala de férias, só fazendo um adendo, a gente vai acabar continuando esse assunto, porque eu acredito que seja muito pertinente todas essas dúvidas. Eu vi que o Ricardo ali quase quis começar a falar também quando você estava falando, né? Porque é um assunto realmente que vai. A gente vai lembrando, eu acho que dos casos do escritório, e aí a gente vai realmente querendo auxiliar o trabalhador com essas informações. Mas vamos para outro momento de falar sobre isso. Nossa cidade tem muitas atividades, né? Então, a gente tem tanto essa parte cultural, a gente tem, como você falou, a praia, a gente tem caminhada. Aqui na Orla, a gente tem muito, né, das crianças, as famílias ficarem realmente andando de bicicleta, passeando de skate. A cidade de Santos, ela respira realmente atividade física. E sugiro realmente que as pessoas aproveitem até para gastar as energias das crianças, né, nesse período, de levar para as praças, para a praia, para realmente brincar e curtir muito esse período. Né, A Ricardo? gente tem a gente tem o aquário, a gente tem o jardim botânico, a gente tem lá o Parque Mário Roberto Santini, onde tem aquele espaço super bacana para andar de skate, bicicleta, tem um monte de coisa bacana, né? Seu microfone, Ricardo. Estão fazendo barulho aqui, eu desliguei o microfone. Quero lembrar que nesse final de semana a gente vai ter um festival que é muito tradicional em Santos, aqui no centro de Santos e no Valongo, que é o Festival do Café. Eu venho já há vários anos, eu recomendo para todo mundo que quiser, pode vir, no sábado e no domingo, né? O festival dura o fim de semana inteiro. Acho que às vezes já até começa alguma coisa na sexta-feira à noite, muitas vezes começa já alguma apresentação, alguma coisa. É gratuito, tem shows, tem apresentação, é muito legal, é durante o dia, né? A não ser que eu tenha alguma coisa na sexta, mas geralmente ele já começa de manhã, é aqui no centro de Santos, e ocupa um espaço grande que vai desde a Praça da Prefeitura até, pegando a Rua do Comércio, até lá a Praça do Valongo, com várias atividades, né? Tem coisa na Casa na Frontaria Azulejada, tem coisas que são na rua, mas é um festival muito bacana, e quem tiver de férias, mesmo no fim de semana, né? Quem puder,
pode vir participar, que é muito legal. Outra dica legal também é que está para sair uma tirolesa muito bacana aqui na Serra do Mar, vão ser acho que de meio quilômetro, de 500 metros, ligando os municípios de né, pegaram um trecho de Serra do Mar do limite e ali é um parque estadual, né, o Parque Estadual da Serra do Mar. Eu acho que aqui embaixo é o núcleo 3, se não me falha a memória, mas eles estão já na fase de finalização, já a tirolesa já está instalada. No parque tem trilhas que você pode fazer, agendando com monitoramento, e vai começar e vai ser aberta essa tirolesa para quem tiver mais coragem. Eu adoro, né? Quem gostar, você vai poder atravessar de tirolesa então entre os municípios, né? Sair de Cubatão e vir parar aqui em Santos de tirolesa. Para quem já pegou engarrafamento na Anchieta, muito engarrafamento como eu, é um jeito bem mais gostoso e divertido de descer a serra, não é? É verdade, só tem que ter coragem, né? Com certeza. Muito Lembrando, bem. quando a gente falou das férias, que o trabalhador ele passa a ter direito a férias depois de trabalhar por um ano para a empresa, mas ele não passa a ter imediatamente esse direito às férias. Após ele trabalhar por um ano, que ele cumpre o período aquisitivo, ele tem mais um ano para, dentro desse um ano, a empresa conceder para ele o período de férias. Então, ele pode acabar tirando logo imediatamente, né, depois de 12 meses, mas não de forma obrigatória. A empresa pode entender que aquele não é um período, enfim, não é, e conceder, e aí ela tem, durante esse próximo ano, né, o período para conceder as férias ao trabalhador, seja parcelada, seja pagando até 10 dias, que é o máximo que se pode vender pela legislação brasileira, mas ele pode ter que esperar um pouquinho e, às vezes, acabar ficando quase 2 meses, quase 2 anos, né, até retirar as férias, se ele tem um ano e mais, né, 11 meses para tirar as férias lá no final, que eu imagino, Ive, que ele já vai estar ali com os nervos à flor da pele, não é? Quem está quase 2 anos sem férias. Exatamente. Você sabe que isso aconteceu com muitos funcionários públicos, devido a datas de concursos públicos, né? Especialmente professores que foram contratados, por exemplo, no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, e aí as crianças tiveram as férias escolares lá no mês de janeiro e esses professores não puderam tirar férias por conta de não terem ainda completado um ano. Então, eles ficaram 2 anos dando aula direto para poder ter o direito às primeiras férias lá naquele, né, só depois desse período. E aí, muita gente, quando tirou férias, já estava assim, vamos dizer aqui chulamente, de língua de fora, porque dar aulas todos os dias não é tarefa fácil, e aí você não poder tirar férias, ter que ir para a escola e não ter crianças, não ter alunos, só ficar cumprindo horário também é uma coisa muito difícil, pode causar, inclusive, mal-estar docente, burnout, outras coisas. Bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse período de férias, coisas que a gente pode fazer sozinhos ou com a família, que são atividades muito legais e muito prazerosas. Já já a gente volta.
Sodoni Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, voltamos e voltamos falando sobre coisas bacanas que a gente pode fazer, que algumas instituições da cidade oferecem. A gente já falou de aproveitar os parques da cidade, a praia, aproveitar tudo que tem de bom. Vamos falar agora de coisas que o Senac está oferecendo para as pessoas fazerem nesse período, começarem a fazer nesse período. Quem quer começar falando sobre isso? Ricardo, Dani? Posso começar, Dani? Vamos lá. O Senac oferece vários cursos, né? Profissionalizantes são muito bacanas e eles têm um programa que eles chamam de PSG, que é o Programa Senac de Gratuidade para pessoas com famílias e que estejam com renda até 2 salários mínimos, né? Que dá uma série de cursos gratuitos e profissionalizantes, né? Se você entrar na página do Senac, você consegue ver os cursos com inscrições abertas em Santos, mas é uma lista muito grande e para várias atividades, como bombeiro civil, fotografia, decoração de ambientes, tem marketing, tem assistente administrativo, tem curso até de massagem, de cuidador de idosos, tem cursos técnicos de computação, enfermagem, informática, tem muita coisa legal, tá? É uma lista grande de cursos profissionalizantes que eu não vou ficar lendo todos eles aqui, mas que são cursos gratuitos, né? E que às vezes aí é uma boa coisa para um trabalhador que, né, esteja com medo de perder o emprego, que ele pode fazer nas férias, ou então esteja querendo ganhar mais, esteja querendo mudar de profissão, ou então agregar alguma coisa no currículo. São cursos bacanas que quem está dentro da faixa de isenção consegue fazer de forma gratuita e que, às vezes, é uma boa pedida para se fazer nas férias também. Eu estava olhando aqui a lista, tem umas coisas muito interessantes, né? Além desses que você já falou, que são tradicionais, como enfermagem, comércio exterior, segurança do trabalho, planificação, podologia, tem um curso básico em azeites. Olha que legal, né? De repente você não quer fazer um curso para mudar de área ou para acrescentar no seu currículo, mas é para o seu próprio conhecimento, para o seu deleite. E aqui nesse caso tem esse curso básico em azeites que pode ser
bacana, uma coisa para você se divertir, para você aprender, não necessariamente que você vá trabalhar com essa com esse novo trabalho, né, com essa nova técnica, mas é bem legal. Tem para cuidador infantil, educador social, depilação facial com linha, tem coisa para pessoas de todos os perfis, isso pode ser bem bacana também. Tem de autodesenvolvimento em caminhos para a liberdade financeira, que é uma coisa que a gente sempre fala, que as pessoas precisam aprender a fazer a gestão das finanças, a cuidar melhor do seu dinheiro, para serem mais prósperas, né? Então, tem coisa pra caramba, tem umas regrinhas, tem alguns requisitos que estão todos lá ditos na página do Senac, mas olha, muito legal mesmo, mesmo. Fiquei bastante feliz com essas diferentes oportunidades. Aproveitando até que vocês falaram do Senac, há muitos anos atrás, muitos, eu fiz técnico em contabilidade no Senac, foi excelente, realmente, trabalhei bastante tempo nessa área, e realmente, os cursos deles são excelentes. Existem alguns requisitos, como você falou, mas eu acho que vale a pena, realmente, o trabalhador, trabalhadora, dar uma olhadinha nessa lista e aproveitar, como vocês falaram, ou para realmente aumentar o conhecimento no sentido pessoal ou realmente para engrandecer essa parte profissional. Acho que super vale a pena. Exatamente, muito legal, né, minha gente? E Bom, além lembrando, dessas coisas todas que a gente falou, eu já te passo a palavra de novo, Ricardo, mas a gente ainda tem outras possibilidades, né? A gente pode fazer uma sessão de cinema em casa, acompanhada de pipoca, a gente pode reservar um tempo para ler bons livros, assistir boas séries pela TV, enfim, descansar, ficar de pernas para o ar também é bacana de vez em quando, né, Ricardo? com certeza, às vezes a gente precisa descansar um pouco, né? Eu ia só brincar com você, Ive, que quando você trouxe o curso de azeite, você deixou aqui esse neto de português com água na boca, porque eu Ah, sou um dos que adoram azeite, né? Eh, eu acho que um pãozinho, azeite e sal, eu fico feliz da vida, eu não preciso de mais nada. netos de Às vezes, italiano também gostam, viu, Ricardo? Só para te dizer, eu gosto bastante. Você sabe que tem uma padaria aqui perto da minha casa que eles fazem de vez em quando um pão de azeite e é com bastante azeite, é uma delícia mesmo. Olha, estou aqui salivando agora. E eu fui a um lugar uma vez na Argentina em que havia uma loja só com azeites, vários tipos de azeite, azeite do mundo todo, e eles te permitem experimentar. Então, eles têm lá uns pedacinhos de pão e você molha, né, esse pão nesses diferentes azeites. E como a gente faz, né, quando tem degustação de café, por exemplo, ou de vinhos, ali naquela casa nós aproveitamos para experimentar vários tipos de azeite. E olha, isso podia ter aqui em Santos, que eu garanto que faria muito sucesso e venderia muitos azeites, porque aqui a gente tem muitos descendentes de portugueses, de italiano, muita gente que gosta de bons azeites, não é verdade? Você falando isso nesse horário, já realmente já aguça, a gente já fica com água na boca. O horário do lanchinho, né? Daqui a pouco tá na hora de tomar aquele lanchinho do fim do dia e um pãozinho com azeite e sal ou com uma rodelinha de tomate e orégano. Ai, meu Deus, que delícia, ó. Nham. como última dica, Ive, eu morei, uma coisa que eu fazia engraçado, quando eu não estava em Santos até, mas é metade na área de Santos, metade não. Tem muita trilha bacana, muita cachoeira, muita coisa legal para quem gosta de aventura, quem gosta de ir em cachoeira, na área continental de Santos. Tem tanto trilhas
no Parque Ecológico, né? Como também tem muita coisa e vale muito a pena conhecer, quem nunca foi, fazer as trilhas da Estrada Velha de Santos. Aquela estrada da música do Roberto Carlos, né, nas curvas da Estrada de Santos, ele não está falando da Anchieta, ele está falando da Estrada Velha, que hoje ela está fechada para descida de carros, mas ela abre nos fins de semana para as pessoas descerem. Você pode fazer descer a pé. Eu não sei se de bicicleta para criança, eu acredito que sim. Eu não sei se eles estão liberando realmente agora de bicicleta para adulto, mas eu já fiz esse passeio 2 ou 3 vezes. É muito legal, é muito bonito. Existem alguns casarões antigos com áreas com vistas lá de cima da cidade aqui, muito legais. Quem não conhece, é um passeio gratuito, né? Você não paga nada e vale bastante a pena conhecer. É uma boa dica também para fazer nas férias de julho em família. Exatamente. E é um bom período, porque é um período que não tem muitas chuvas, é um período em que você pode subir até levar um agasalho, mas não precisa ser um agasalho pesado. Então, dá para fazer tranquilamente, se o seu joelho permitir, se os tornozelos permitirem. É bom, porque você, me parece que você sobe com um veículo, né? Você é levado até lá em cima e a descida você faz a pé. O contrário, me parece que não acontece. Eu preferiria subir a pé e descer com transporte por conta do meu joelho, porque quem inventou que para baixo todo santo ajuda está equivocado quando se trata de joelho. Quando se trata de joelho, é melhor subir do que descer a pé. Dani, você que é a nossa Eu esportista já aqui. fiz esse passeio, já fiz esse passeio, mas a descida também foi bem sofrida, viu? Foi uma descida que no dia seguinte eu fiquei com bastante dor mesmo, a gente já fazendo atividade, porque a gente às vezes acha que é leve, mas ela acaba sendo um pouquinho intensa. Mas assim, é lindíssimo realmente, essa parte da natureza, essa parte histórica que eu gosto bastante, é muito, muito legal, vale muito a pena. Exatamente. Tem um outro passeio que eu acabei de me lembrar aqui, que é muito bacana de se fazer também, que é a subida do Monte Serra, né? Muita gente mora em Santos, nunca subiu o Monte Serra. Você tem a possibilidade de subir e descer com o bonde, ou subir com o bonde e descer a pé, ou ao contrário, da maneira como você preferir. A vista lá de cima também é lindíssima. E se você quiser sair de Santos e ir para lugares próximos aqui, a gente tem as cidades vizinhas com praias belíssimas também. A gente tem Guarujá, com vários mirantes. A gente tem a própria São Vicente, que fica aqui na mesma ilha que nós. Temos a Praia Grande, que está com uma orla lindíssima, renovada. E tem a Mongaguá, Peruíbe, que são passeios que você pode fazer, que não são tão longe, que você pode ir de transporte próprio ou transporte público e não vai demorar muito tempo para chegar. E sim, você pode fazer piqueniques nas praias, nos parques, onde você quiser. Você pode dar o seu jeitinho para se alimentar com qualidade, sem gastar muito também, né? Opções aqui na região não faltam mesmo, né? Opções não faltam. Tem o Morro da Asa Delta, em São Vicente, que também é um Isso. lugar lindo. Que tem o teleférico também, quem quiser aproveitar para subir é bem gostoso, né? Uma vista muito bonita de lá, é bem bacana esse passeio também. E também não é caro, né? Você consegue fazer, Não, você consegue se organizar, se planejar para fazer, é bem, bem bacana mesmo. Muito bem, pessoal, eu acho que o nosso programa hoje encerra assim, nesse clima alto astral, né? Desejando boas férias para quem puder tirar férias nesse período. E para quem não puder tirar férias nesse período, pode aproveitar os finais de semana para fazer esses passeios aqui pela região, porque é isso, com planejamento, com organização, a gente consegue se divertir, gastando pouco, aproveitando os momentos com a família, com os amigos. Tem essa opção aí
do Festival do Barista, né? Acho que é esse o nome, Festival do Barista, alguma coisa assim. E tem várias opções aí pela cidade, nos finais de semana, durante a semana. Tem os atletas que sobem e descem esse morro da Nova Sintra, que eu vejo e acho fantástico, né? Então, acho que é isso, aproveitar os momentos para sermos felizes. Isso é que importa no fim das contas, né, Ricardo, Dani? É isso mesmo, Com- né? E a gente aproveitar não só. Às vezes a pessoa justifica que não tem condições financeiras realmente de aproveitar. E acho que o segredo é realmente você curtir da forma que for possível naquele momento. Então, realmente buscar alternativas para que seja feliz e realmente aproveite as férias, né? Com certeza, meninas, a gente tem que aproveitar um pouco, né? O trabalhador tem direito ao descanso, ao lazer, e é por isso que a gente tentou dar aqui uma série de passeios e cursos gratuitos, né? Como opções para que ele possa fazer sem ter que desembolsar, né? Preços caros de entrada, enfim, algo que seja acessível para todo o trabalhador. Queria agradecer, meninas, por mais um programa, por estar aqui com vocês e desejar uma ótimas férias para todo mundo que está nos assistindo. E continue nos assistindo, estaremos sempre aqui às quintas-feiras. Nós não tiraremos férias assim, não tirem férias de nós, porque nós estaremos aqui, né, Dani? Isso mesmo, o programa continua. A plataforma online é o que ajuda a gente realmente a estar contribuindo semanalmente, né? Com certeza. Bom, ficamos por aqui, desejando uma ótima noite, ótimas férias para quem está de férias, bom trabalho para quem está trabalhando, e a gente se vê na semana que vem. Grande beijo e fiquem com Deus.